Olá, minha gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live da série de 4, que estão sendo apresentadas na página do Dom Edson Oriolo e também na página da Diocese de Leopoldina. Base da reflexão de hoje é o artigo de Dom Edson, publicado no blog dele, que nesse momento está destacado nos comentários das duas páginas. Então, quem ainda não leu vai ter a oportunidade de ler e aproveitar o que foi colocado aqui. Para conduzir a nossa live, a gente tem aqui o padre Aguinaldo, que é o coordenador diocesano da Pastoral do Dízimo. Boa noite, padre Aguinaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Laílma. Que alegria estarmos mais uma sexta juntos. Que alegria podemos encontrar-nos aqui, né? Mas também encontrar todos que estão acompanhando. E aí é uma alegria, já recebo todos com coração aberto hoje na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E convido você, vamos chegando, porque o bate-papo vai ser gostoso hoje. Boa Sim. noite, padre Claudiano. Boa noite, Dom Edson. Boa noite, Aguinaldo. O padre Claudiano Avelino, ele é o superior da província dos Paulinos do Brasil e vai contribuir aqui com sua experiência, seu conhecimento e seu ponto de vista na nossa live de hoje. Boa noite, padre Claudiano, seja muito bem-vindo. Boa noite, Laílma, muito obrigado aí pelo convite, agradeço você, agradeço o Dom Edson, agradeço desde já também o padre Aguinaldo, muito obrigado pela ocasião de dialogar. E claro, nosso Dom Edson, nosso querido bispo, que tão ricamente contribui com seus textos, base da reflexão de hoje. Boa noite, Dom Edson. Boa noite, Laílma, boa noite, padre Aguinaldo, boa noite, padre Claudiano, uma grande alegria a participação do senhor conosco aqui, para que possamos aí nos enriquecer, para que a nossa evangelização, ela não possa parar, né? A grande preocupação desses nossos encontros, desse bate-papo, é mostrar que, com pandemia ou sem pandemia, a evangelização na igreja, ela continua, o evangelho, a boa nova, a mensagem revelada. Muito bem. Todos vocês são convidados a colocarem suas dúvidas, suas questões, nos comentários das páginas, que no final, tem tempo suficiente, todos serão atendidos. E, além de receber a resposta das suas dúvidas, quem comentar vai ter a oportunidade de participar do sorteio de 5 livros do Dom Edson. Então, hoje a gente tem 3 unidades do livro aqui, ó, Paróquia Renovada, Sinal de Esperança, e também o Gestão Paroquial para uma Igreja em Saída. Serão 3 livros sorteados do Paróquia Renovada e 2 do Gestão Paroquial. Quem vai participar dos sorteios? Quem deixar seu comentário nas 2 páginas, tá bom? Vou deixar agora a palavra com o padre Aguinaldo, que vai conduzir com sua alegria e seu talento a nossa live. Fique à vontade, padre Aguinaldo. Obrigado. E acolho todos com muita alegria, o padre Claudiano que vem hoje conversar com a gente. Dom Edson, esse é o 3º artigo do senhor. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir o primeiro como uma introdução, na semana passada pensando na economia, e esse 3º, que para mim é muito rico, e aí eu convido todos que ainda não fizeram a leitura, que faça. Primeiro eu quero dizer ao senhor, Dom Edson, muito obrigado por o senhor compartilhar conosco tanto conhecimento e nos ajudar a refletir e a pensar tantas coisas, especialmente deste tempo em que nós estamos vivendo, mas também lançando luzes para uma pós-pandemia. Então, para o senhor dar aquele chute inicial, eu gostaria que o senhor fizesse um apontamento sobre o texto do senhor, o que o senhor pretendeu com esse texto, quais que são as indicações para as reflexões que o senhor gostaria de apontar a partir dele. Como eu falei na motivação inicial, a igreja, ela não para, com pandemia ou sem pandemia, dentro de toda a sua dinâmica e seguindo o próprio mandato missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse texto eu quero colocar 3 pontos importantes para a gente discutir um pouquinho, que quer queira, quer não, será um novo caminho, um novo horizonte aí para a missão da nossa igreja, a evangelização.
Primeiro, eu começo falando a respeito das gerações. Nós temos aí 8 gerações, desde 1843, quando começou a falar em gerações, a geração silenciosa, depois, na época da guerra, a geração baby boomers, das pessoas gostarem de fazer as coisas certas, tudo. Depois começou a geração X, Y, Z, da tecnologia, e a geração, recentemente, fala-se na geração touch, dos ecrãs virtuais. E aí eu coloco também que, quer queira, quer não, quando existe um marco, algo que mexe com as pessoas, nós podemos dizer que começa uma nova geração. Agora, nós não dividimos mais de 25 e 25 anos. Às vezes passa 2 anos, 3, a geração XYZ, ela foi assim, no verdadeiro pacote. E nós podemos dizer que nós estamos aí dentro de uma geração coronavírus e que está brotando para nós uma geração de lives. Isso que eu gostaria de apresentar um pouquinho, mostrando, olha, nós que vivemos nessa realidade, entrou 2 problemas sérios para nós, que se chama o isolamento social, lockdown também, que isso muitas pessoas já teve oportunidade de ouvir, quando acontece nos Estados Unidos um assalto, alguma coisa numa escola, então ninguém sai, ninguém entra, todo mundo tem que ficar lá. Essa maneira também falada no Exército, todos têm que ficar concentrado, tudo. Então, isso está gerando... Nós estamos saindo da normalidade, porque, como eu sempre venho falando, nós que pensamos dentro de um pensamento do Ocidente, que é uma coisa lógica, depois nós também temos a revelação judeu-cristã, que põe uma pitadinha das coisas religiosas, e o direito mostrando a normalidade. E aí nós estamos vendo que, mesmo parado no isolamento social, a igreja que está trabalhando bastante nisso, a respeito, para tentar ajudar para que esse vírus não possa ser pulverizado, e nós precisamos de, nesta realidade, nesse contexto, aprender. O próprio Papa Francisco, ele fala, a realidade, ela é mais importante do que a ideia. Então, nós temos que ter com os pés no chão, mas horizontes, vamos ter ideias, pensamentos. O próprio Fidel Castro, lá no passado, ele falava assim, olha, o maior medo que ele tinha era de ideias, porque ideias geram crise e geram revoluções. E nós temos que ter ideias. Daí o Papa Francisco vai em Cuba e fala assim, olha, vocês têm muita coisa de ideia, vocês trabalham com as ideias, mas lembra que a realidade é importante também. O próprio Papa questionou lá, quando ele esteve em Cuba, mostrando a respeito disso. Então, o que a nossa igreja tem que fazer? Toda a nossa igreja. Nós temos que reinventar, redesenhar, reconstruir, redefinir situações para que nós possamos evangelizar cada vez mais. É um sinal de esperança para nós, para que nós possamos continuar anunciando a boa nova, a mensagem revelada, né? Hoje se fala muito em fake news. Lá na década de 90 falava em bad news, mas nós temos que continuar com good news, a boa notícia, a boa mensagem. Então, mais ou menos isso daqui, assim, de uma maneira bem sintética, para que a gente possa dialogar, conversar e escutar aí a contribuição do nosso convidado, Padre Claudiano, que tem toda uma expertise e vai nos ajudar a refletir como um bom filósofo também. Obrigado, Dom Edson. Agora é com o senhor, Padre Claudiano. Dom Edson fala aí da mudança, né, de tempos, chamando de uma geração coronavírus, ou uma geração live, como o Dom Edson mesmo usa, mais atraída, né, mais atrativa, né, perdão, um termo que é mais nosso aqui. Quais que são essas mudanças, Padre Claudiano, que o senhor já percebe, uma vez que o Dom Edson falou, né, a expressão, a igreja não para. E aí, o que o senhor percebe nesse primeiro momento que estamos encharcados neste contexto do coronavírus? Mais uma vez, eu reitero o agradecimento de estar participando
aqui dessa live e parabenizo o Dom Edson pela iniciativa, porque, digamos assim, essa iniciativa do Dom Edson é ao mesmo tempo teórica e prática, né? Pensa a respeito e faz alguma coisa e ocupa esse espaço que está à nossa disposição. Olha, Padre Aguinaldo, as mudanças são muitas e nós estamos aqui no meio delas. Ainda hoje me pediram para escrever um texto a respeito dessa situação de mudança. Nós, em geral, nós dizemos aqui do Brasil, mas não só do Brasil, nós somos as pessoas que gostam do encontro, do toque, do abraço, né? A gente gosta, tem aquela música linda do Padre Zezinho, né? Somos a igreja do pão partilhado, do abraço e da paz. É a nossa característica se encontrar. E agora, como é que nós vamos expressar a solidariedade, o amor cristão, a fraternidade, de uma outra maneira? E é um fato curioso que, até então, a gente dizia assim, olha, quem ama, visita, quem ama, abraça, quem ama, vai ao encontro. E agora a gente ouviu dizer o quê? Não, quem ama, fica em casa. Quem ama, é o Dia das Mães, né? Que coisa. Quem ama sua mãe, preserva, não vai lá dar aquele abraço, nem na mamãe, nem na vovó, nem na titia, fique em casa se você ama de verdade. Então isso aí já começa, já nos faz pensar quais são as novas formas de caridade cristã, as novas formas de solidariedade hoje. Então, o evangelho é dinâmico, o Papa Francisco tem insistido tanto nisso, né, sobre a dinamicidade do evangelho, porque, claro, é justo, eu acho que nós temos que nos preocupar em conservar o que nós recebemos da tradição da igreja, a força do evangelho, aquela beleza, mas o que não pode mudar é o conteúdo, é o essencial. O resto, Deus nos deu inteligência, nós acreditamos na assistência do Espírito Santo, então nós temos que ir, olhar bem essas realidades aí e perceber o que é que nós podemos fazer. Então, eu gostaria de destacar logo de cara essa mudança, né? Novas formas de amor, novas formas de caridade, de expressar a caridade cristã, novas formas de expressar a solidariedade. Esse é um grande desafio. E eu acho interessante que nós, seres humanos, sim, temos alguma coisa que permanece, somos imagem e semelhança de Deus, temos alguns valores perenes, mas nós somos uma potencialidade infinita, como imagem e semelhança de Deus. E, no fundo, eu acredito que essa ocasião de pandemia é também uma ocasião de Deus nos educar, de Deus mostrar tanta coisa interessante. Então, essa é a minha primeira contribuição nesse sentido, de mostrar o que eu vejo que está mudando e dar destaque especialmente a isso, né? Como nós podemos expressar a nossa solidariedade, o amor cristão nesses tempos, às vezes se isolando, às vezes se distanciando um pouco, mas encontrar também, isso é importante, outras formas de se fazer próximo. Acho que isso é um desafio para nós. É uma exigência, e o senhor falou, nós temos a capacidade criativa, Dom Edson usa isso, né? A ousadia, essa capacidade que nós temos de ver a situação e de apontar a partir dela algo bom que a gente pode viver. O senhor deu um pontapé inicial, o senhor podia continuar nessa ideia do que nós poderíamos tirar de bom, além do texto que Dom Edson apresenta tantas coisas boas, mas o senhor falou aí a nova forma de caridade, né? Uma vez que nós temos esse contato muito pessoal, nós somos marcados por isso, e agora nós estamos impondo uma outra forma de vivência. Eu gostaria que a gente continuasse nas questões positivas. O que o senhor vê a partir disso? Porque a gente não pode ficar com aquele saudosismo, né? Porque senão a gente também não consegue visualizar o presente para a gente contemplar alguma coisa de futuro. Porque Dom Edson coloca aqui, ó, tudo que temos, escutamos e reproduzimos sobre a crise sanitária do Covid-19 está incidindo sobre o nosso futuro. Então, eu acho que a gente tem que ter a capacidade, como nós estamos fazendo aqui agora, de olhar o presente para a gente lançar olhares também para essa nova perspectiva. O senhor consegue já visualizar isso? Visualizar coisas concretas que nós podemos fazer. De fato, agora aqui no meio digamos assim, no meio da pandemia, no meio dessa situação, nós somos praticamente quase que forçados
forçados a encontrar novas formas. E nós conversávamos ainda antes de entrar no ar, por exemplo, sobre o modo de organização das nossas igrejas, né? Antes de dizer alguma coisa mais concreta, porque eu penso que o desafio é grande, viu? O desafio é grande, mas eu fico pensando que já faz muito tempo, o Dom Edson coloca isso no texto, né? Parece que nós agora descobrimos as lives, né? A igreja descobriu as lives, e é verdade. Padre Aguinaldo Edson, eu sou de uma congregação que nasceu em 1914. O meu fundador dizia que nós devíamos evangelizar naquele tempo com a boa imprensa, depois com os meios de comunicação social, né? Então, essa situação, ela vem nos constrangendo a olhar para as coisas. O que nós temos? E aí, não ter o medo, acho que isso é mais do que uma, digamos assim, uma indicação muito prática, concreta, ainda, que eu não consigo tanto individuar, mas uma atitude que nós podemos tomar com mais cuidado nesses dias é de prestar atenção para ver as oportunidades de evangelização onde as pessoas estão, com a linguagem das pessoas. Nós temos, de fato, essa dificuldade de falar a linguagem das pessoas. Parece que nós nos prendemos a um gênero literário e queremos falar sempre do mesmo modo. Não, nós temos que olhar o paradigma da igreja em saída, olhar para a pessoa e falar do que ela precisa, em que é que eu posso servir. Essa é, digamos assim, com essa atitude que nós vamos chegar a coisas muito concretas. O uso dos meios de comunicação social, sem dúvida. Meu Deus, nós sabemos aí, as eleições foram definidas no Brasil, nos Estados Unidos, por meio do WhatsApp. Eu tive a ocasião de me pediram para fazer uma oração com o pessoal no tempo da campanha aqui. Eu fui um pessoal que trabalhava numa agência de publicidade. Eles estavam dizendo, assim, trabalhando com um candidato X, que tinha 500 pessoas dedicadas a mandar mensagem pelo WhatsApp. Aí eu fiquei pensando, nós temos aí tantos grupos, tantas coisas, e nós temos que usar essas ferramentas simples. E nesses tempos agora de pandemia, ver o potencial que isso tem. Mesmo antes da pandemia, olhando para o panorama eleitoral, nós já tínhamos condições, já vislumbrávamos isso, mas precisamos ser ousados e dar um valor, eu digo, quase sacramental, quase. Os sacramentos são 7. O Concílio de Trento diz que anátema sit quem criar os sacramentos, mas no sentido de ser presença de Deus. O WhatsApp pode ser sacramento, essa mensagem pode ser sacramento. E também uma outra atitude evangelizadora que nós podemos tomar nesses tempos de pandemia, e que foi muito importante, e que chama a nossa atenção, é tomar cuidado com as mensagens que a gente passa para frente. Gente passando receita de remédio que nem sabe se funciona, se não funciona, porque um amigo do amigo passou e vai passando. Então, essa atitude do cuidado com a mensagem. Nós tomamos consciência de que celular, WhatsApp não é brinquedo, é coisa séria. E como uma ferramenta que nós temos na mão, nós temos que usar essas coisas para evangelizar, para mostrar proximidade com as pessoas. Olha que coisa bonita. Dom Edson está na diocese há 5 meses, mas eu tenho certeza que mais da metade da diocese conhece Dom Edson já, pelas redes sociais. Hoje mesmo ele presidiu a Santa Missa. O ensinamento dele, a voz dele está chegando ao povo de Deus. Isso é muito bonito, né? Pegando o gancho que o senhor falou aí, a pensar nessa ferramenta que nós temos, usá-la bem, com criatividade, com responsabilidade, como o Dom Edson coloca no texto, a gente pode chegar muito, né? E aí, Dom Edson, o senhor tem usado de forma maestral este meio de comunicação. Quantas pessoas o conhecem hoje, já tem até intimidade com o Dom Edson, por ouvir as transmissões que o senhor faz. Então, realmente, esse é um caminho muito positivo. E uma das coisas que eu mais gostei no texto é que isso, pelo Dom Edson, é avaliado como algo positivo. Não ficar reclamando, é tomar posse desse lugar e usar bem. Mas, Dom Edson, interrompi o senhor, perdão. Eu gostaria, o padre Claudiano, ele ressaltou uma coisa aí muito interessante,
que a gente poderia dizer que é o elan, a essência de toda essa tecnologia, de todo esse mundo cibernético, que a centralidade na pessoa. Eu acho que isso é muito importante da gente tentar valorizar a própria pessoa. Hoje já existe alguns historiadores que vão comentando a respeito do pós-humano. O pós-humano não é mais humano, mas o pós-humano. Então, até o grande pensador o Yuval Harari, ele tem muita literatura, muito escrito a respeito disso, e no Brasil tem um ou outro que comenta a respeito dessa realidade, que nós vamos nos adequando o nosso corpo através da ciência e através da tecnologia. Por exemplo, se eu preciso de perco um braço, eu coloco uma prótese. Se tem um problema numa válvula, coloca tantas outras coisas a respeito do dente, tudo, e vai falando que, de repente, fala assim, olha, mas daqui a uns anos não vamos precisar mais de Deus, porque Deus é para sanar essas nossas imperfeições, que a gente dobra os joelhos e levanta os braços para o alto. Mas como que, eu pergunto para o padre Claudiano, que tem essa expertise aí, principalmente da questão da comunicação, que é importante da gente jogar, como que nós podemos ter parâmetros para um personalismo? Porque nós fomos educados numa moral casuística. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer assim, é uma lei para cá, tudo. E hoje existe uma moral personalista, mas às vezes até o Karl Rahner, por exemplo, tem um tipo de... Eu acho que é Tornar-se Pessoa, o livro dele, não lembro direito, eu já li isso daí há muitos anos. Sim. E fala que é um personalismo muito desenfreado. Mas como hoje, nesse contexto, a gente valorizar, o senhor mesmo falou, a pessoa como imagem e semelhança de Deus, a pessoa como símile. Então, nós transcendemos também Deus por causa da trindade, está intrinsecamente em nós. Como é que a gente, dentro de tudo isso, aonde que fica essa pessoa que é um presente de Deus para nós? Como diz o próprio Evangelho de São João, Gabriel Marcel, é um mistério. Não é aquilo que Jean Paul Sartre fala, né? Que é o inferno. Não é isso daí, não. Vamos deixar isso de lado. O outro é o paraíso, não o inferno. Olha, Dom Edson, só um comentário a respeito do pós-humano. Eu acho que essa linguagem é bastante adequada para falar, né? De que as tecnologias, elas vão nos, digamos assim, potencializando as qualidades que nós seres humanos têm e vão nos dando ferramentas que, sei lá, se a gente pensar, né, para fazer uma conta de cabeça aqui, a gente demora um tanto. Agora, você joga aí os dados no computador, ele faz uma conta enorme em questão de fração. O número de telefone nós não guardamos mais, né? Eu não sei o número do telefone da minha mãe, eu tenho que estar lá. Então, de fato, existem essas modificações, mas eu, como todo cristão, eu acredito no ser humano e que a nossa tarefa enquanto cristãos, nossa tarefa enquanto igreja, é justamente essa: insistir na valorização e na preservação da dignidade humana. Eu acho que isso é fundamental. E eu digo mais, essas redes, esses instrumentos que nós temos à disposição, eles nos ajudam e muito. O padre Aguinaldo acabou de dar um bom exemplo aí, né? O senhor chegou na diocese, não teve tempo de visitar todas as paróquias, os lugares, os rincões da sua diocese, mas o seu povo já conhece. E também eu digo que o meu povo, porque de vez em quando eu recebo um texto do senhor, eu passo para as pessoas e falo, olha que interessante. Quer dizer, então, isso pode se potencializar. Mas, claro, às vezes alguém pode falar assim, mas isso pode parecer muito massivo. Sim, não. É claro, você pode mandar para muita gente isso, mas, por outro lado, é possível que todo pastor, todo líder comunitário, todo evangelizador, enfim, dizendo de uma maneira geral, ele pode fazer as coisas de uma maneira personalizada, acompanhar, responder, usar essas redes para mostrar proximidade. E não precisa de muita, digamos assim, quebrar muito a cabeça com isso, não, porque as próprias redes sociais estão dizendo isso, né?
os youtubers e outros líderes influenciadores, influencers, para usar o termo em inglês, que o que faz uma rede social ter sucesso é essa interação com as pessoas e, no máximo possível, de maneira individualizada. As pessoas querem isso. Mesmo que nós estejamos num tempo de isolamento, nós vamos continuar tendo sede de contato pessoal, de personalização, de um tu a tu. Isso é fundamental. Nós não podemos abrir mão disso. Eu acredito do poder dos meios, acredito em tudo isso, mas eu acho que nós temos que reforçar a importância do relacionamento. Eu acho que isso é fundamental, é a nossa tarefa, Eu não sei se eu escapei um pouco da pergunta do senhor, mas é uma pergunta importante e que até assusta um pouco e desafia. Mas é por aí que eu vou... Porque isso daí dá um gancho para o pensamento do Papa Francisco. Desde quando ele assumiu o pontificado, ele fala muito de uma cultura do encontro, né? E aí a gente lembra, na filosofia, de um grande pensador jesuíta, Lima Vaz, quando ele fala muito sobre o aspecto intersubjetivo. Quando fala na subjetividade, ele lembra eu em contato com um corpo. E quando fala no aspecto intersubjetivo, é eu com o outro, que é consciência, que é pensamento, que é reflexão, que é sentimento, que tem mística, tem uma verdadeira espiritualidade também, né? Valorizar isso daí. Então, às vezes se perde um pouquinho hoje com tantas redes sociais, a questão é virtual. O próprio Pierre Levy falou a respeito dessa questão, que virtual é real também, né? A gente tem que pegar nessa questão também, isso ajuda a gente levar o gancho para frente. Mas como a gente resgatar hoje essa dimensão do encontro dentro desse contexto que nós estamos vivendo, né? Eu às vezes não gosto muito quando, sei lá, isso era ainda da formação de filosofia, e tinha um professor que ele ficava o tempo inteiro na filologia, né, falando da origem da palavra, mas aí me fez lembrar agora, contra esse meu desgosto, digamos assim, com o excesso de filologia, mas da origem da palavra comunhão, comunicação, né? A comunicação significa comunhão. Então, para que haja efetivamente comunicação, é preciso que aquilo que eu digo transforme alguma coisa no outro, ou seja, gere comunhão. Então, se nós, por exemplo, lançamos mensagens, mandamos textos e não procuramos perceber como é que isso está atingindo a pessoa que está do outro lado, o interlocutor, pode ser que nós não estejamos produzindo comunhão, comunicação, mas podemos até estar criando divisão, ruído, em vez de comunicação. Então, é preciso ter esse cuidado sobre a necessidade de que haja comunhão naquilo que nós transmitimos. Então, é uma outra coisa com a qual nós temos que ter cuidado, digamos assim, que nós precisamos preservar nesses tempos, que nós temos necessidade disso, nós precisamos. Sim, sim. E uma vez que nós estávamos, o Dom Edson apresenta isso no texto, né, com as questões tecnológicas, vivendo um pouco sem esses encontros, né? Eu acho que uma das coisas do texto que, para este momento atual, é que nós tivemos que parar, né? Como o Dom Edson colocou na introdução. Nós tivemos a necessidade e o senhor completou, a questão do cuidado, né? E eu, avaliando esse tempo de que nós estávamos vindo, um pouco sem esse momento de tempo para estar com o outro. E agora que a gente tem tempo, nós precisamos saber usar dele. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, eu conversei com uma pessoa há uns dias atrás, e ela disse isso, eu tenho o Dom Edson dentro da minha casa. Ele está na televisão, eu escuto ele falando. E quer dizer, aí aprender a partir disso, a responsabilidade do comunicador, que ele vai comunicar, como o Dom Edson apresenta no texto, àquela pessoa. Né? Tem que ser uma linguagem que toque ela e que a ajude também a experimentar como parte integrante daquele contexto, daquilo que está sendo dito. Então, assim,
A partir disso, a gente vê essa mudança, né? Agora uma necessidade mais do encontro, voltando um pouco a resgatar aquilo que talvez a gente tinha até perdido por causa da tecnologia, dessa era tão avançada que a gente estava vivendo. Sim, o magistério só lembrando aqui, o magistério do Papa Bento XVI, quando ele começou a falar a respeito de internet, dessas questões, dessa parafernália que nós estamos vivendo. Continente digital, né? Ele falava que isso era para informação. Isso servia para informação. De repente, o Papa Francisco, quando ele começou nos discursos, ele fala, isso é para relacionamento. Olha a evolução, como é que foi, né? Informa, joga dados, agora é relação. Como é que nós vamos relacionar, como é que nós vamos integrar as pessoas a respeito disso também? E uma outra coisa interessante, eu estou até fazendo um estudo sobre essa questão do dinheiro, que lá no início surgiu o dinheiro, era mercadoria, depois o dinheiro passou através da moeda, daí com dificuldade de levar dinheiro, carregar dinheiro, tudo, fizeram a cédula, o papel, agora nós não temos mais, porque o dinheiro transmite o coronavírus, então nós temos que usar a questão digital, e aí vai a questão, nós vamos criando outros meios de relacionamento. Jesus, para falar, ele subia num barquinho lá, emprestava e afastava, ninguém molhava o pé, e ele falava, a brisa levava. Hoje nós estamos com sistemas de som, eu até brincava esses dias com o pessoal da Pastoral da Comunicação, numa videoconferência, eu falava assim, olha, vamos melhorar, eu estou cansado de assistir missa com um celular vagabundinho, vamos criar 3, 4, mas nós temos que ser ousados também, vamos melhorar a iluminação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente potencializar e ver para que tantas coisas boas que tem para criar um relacionamento, porque se nós não trabalharmos e usar desse meio para um relacionamento, nós vamos ter muita dificuldade a respeito disso, né? Não vamos entrar na questão de sacramentos, se vale, se não vale, se pode, se não pode. O importante é evangelizar, né? E sabe, nesse sentido, vários professores de teologia, e muita gente discute isso, é que às vezes nós, e eu acho que é válido, nenhum de nós questiona o valor e a importância da Eucaristia, isso é fundamental. Eu também acho importante que hajam as transmissões para as pessoas sentirem a proximidade, mas também, por outro lado, esse tempo é um tempo de a família, seria uma ocasião boa de incentivar as famílias a leitura da palavra de Deus e a meditação entre eles também. O grupinho que está ali, 3, 4 pessoas, 2 pessoas, a chamada igreja doméstica, né? Então, as pessoas ali se encontrarem. Então, esse tempo de pandemia também pode ser eu acho que de fato, né? É uma ocasião para isso, para que a família que está junta seja animada a rezar. É claro, precisa saber como fazer isso. Eu tenho um caso assim, da minha família, na minha casa era muito comum rezar o texto, mas as famílias vão crescendo, entre outras pessoas e tal, então chegava a hora de rezar o texto, eu já via meus sobrinhos, alguns lá de cara feia, né? Tossia a cara para cá, começava a abrir a boca. Aí eu chamei minha mãe no canto, falei, mãe, vamos fazer o seguinte, a gente reza o texto depois com a senhora, mas vamos juntar essas crianças aqui, vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias e ler o Evangelho do dia, e tá bom, e todo mundo reza, ou seja, a gente não nessas novas modalidades que a gente vai começando a descobrir, a gente não pode dar uma dose cavalada das coisas, né? O apóstolo Paulo fala, né, que precisa dar o alimento, um mingauzinho, né, para as crianças. Então, nessas formas de evangelização, e considerando que, enfim, o Papa tem falado, a Igreja tem falado, que a gente precisa, na verdade, evangelizar os batizados, né, que coisa. Então, a gente tem que ir com cuidado, né, e não ir com alguma coisa pesada que assusta, mas chegar devagar e ver o que pode ser feito. Então, às vezes, pode ser que alguém, né, na família está acostumado a rezar o texto, tá bom, mas você vai se encontrar com pessoa que não está acostumada com isso. Então, vamos fazer uma oração pequena aqui, devagarinho, e assim nós vamos chegando. Então, eu penso que é
Padre Aguinaldo, também uma coisa positiva que nós devemos fomentar a contemplação da palavra de Deus, de algum texto da vida dos santos, de textos construtivos, digamos, em família, redescobrir a leitura, especialmente da palavra de Deus. Então, eu acho que é uma outra ocasião que se abre, também, que reabre, na verdade. É importante porque nós temos as duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Agora nós não estamos sem a mesa da palavra, ou melhor, a mesa da Eucaristia, nós estamos com a mesa da palavra. E a mesa da palavra também nos santifica, né? Isso que é importante. Às vezes é difícil a gente assimilar. Essa questão de mudar os nossos expedientes racionais, que nós fomos formado dentro de um sistema, de uma caixa, agora para a gente sair é difícil, porque isso que nós estamos fazendo também aqui é um momento forte de evangelização, né? Não é só porque, às vezes, hoje também é bonito as celebrações, mas você olha no Facebook, numa página, numa rede social, tem 40, 50 missas ao mesmo tempo, né? Celebração. Então, nós temos que ter oportunidades de evangelização também, momentos de oração, tudo, não é só passar sacramentos, né? Justo. Outras formas, né? Outras formas. E mais uma coisa, que às vezes, sei lá, que pode nos ajudar a lembrar, que outros canais de evangelização, a mesa da palavra, próprias expressões da piedade popular, se a gente vê, né, nesse Brasil afora, aí, grande nome, e tantos lugares do mundo que às vezes sem a celebração da Eucaristia, as comunidades iam passando, né, rezando o terço, outras formas de oração, e foram. Claro, nós rezamos para que toda a comunidade possa ter acesso à Eucaristia, e que a gente possa logo se encontrar. Mas, enquanto isso, nós vamos vendo que entre a missa, que é dominical, e a outra semana da outra missa dominical, nós temos grandes espaços de evangelização, grandes espaços. E temos meios maravilhosos como esses, que nos permitem essa interação pessoal de longe, diferente de uma televisão de antigamente que você ligava, sentava no sofá, e só as pessoas, assim, quando estavam meio ranzinzas, que brigavam com a televisão, porque o apresentador não respondia nada, né? Meu pai fazia muito isso, ele xingava o apresentador do jornal. Mas hoje não, a gente pode conversar assim, né? Usando essa tecnologia. Então, são tantas formas que temos à nossa disposição. E as distâncias também, né? Não existe mais distância, né? São Paulo, um lugar, o outro, então não tem mais essa questão. E aí nós temos, né, a CNBB tem disponibilizado pela a liturgia o roteiro, não sei se o senhor tem acompanhado, os roteiros celebrativos para rezar em casa, né, com a família. E tem muitos testemunhos bonitos disso. Eu acho que uma das coisas também deste tempo, e é muito bonito, aprender a rezar. Eu lembro da minha catequese. A minha catequese lá, e não é tanto tempo assim, mas a minha catequese, o catequista passava e tomava as orações, né? Quem não sabia na ponta da língua a oração tinha que ir para casa, aprender com a família para voltar na outra semana tendo ela, aprender. E eu acho que isso tem ajudado também a pensar que os pais sempre foram catequistas, mas agora eles têm que tomar esse lugar mesmo, porque eles precisam transmitir a fé. Porque uma coisa que é muitíssimo importante é que uma das coisas que as pessoas tomaram mais consciência é da fé, né? Principalmente nesse momento. Acho que o momento da pandemia, momento de crise, faz as pessoas voltarem a Deus, né? Faz as pessoas procurar o sagrado, faz as pessoas revisitar esse lugar importante da fé, na vida que é a fé. Então, eu acho que muitas pessoas têm também se exigido rezar mais, né? E aí, claro, como o Dom Edson coloca no texto, né, a redescobrir o valor da casa, né, como vivência e convivência. Agora pode ser aquele espaço ali, peraí, eu tenho que estar aqui dentro desse lugar. Se eu não fizer dele um lugar bom, eu vou ter que conviver com essa situação ruim. Então, muita gente tem reinventado a forma de estar em casa, descobrindo ela a partir de uma religiosidade que pode se viver na família. Isso que você fala, Padre Aguinaldo, me faz lembrar também uma outra coisa que o texto do Edson diz, é que nós precisamos olhar um pouco além do alvo, né? Além do alvo.
A gente tem que... E aí ele faz uma memória do seu histórico de atleta, digamos assim, né? E tem o que mais aqui? Tem, acho que é golfe, né? Também. Mas basquete. Tem basquete, tem outros esportes, tem o tiro-alvo, outras coisas. Arco e flecha. Arco e flecha, né? Que o senhor cita aqui, mas que, de fato, isso é interessante, não ficar, a gente às vezes fica tão preso ali no alvo, a gente erra, na verdade. Não é que o alvo não seja importante, o alvo é importante, a gente quer acertar a bola na cesta, mas tem que olhar um pouco mais o conjunto. Então, Edson, eu queria dizer que eu gostei muito dessa expressão. Eu vou fazer igual o padre Bogaz, né, que era meu professor de liturgia. Ele dizia assim: eu gostei tanto que você falou, eu vou sair por aí dizendo que é meu. Mas é brincadeira. Deve ser uma leitura aí. Mas isso de fato é muito importante. Olhar não só ali, sei lá, por exemplo, eu estava dizendo, a Eucaristia é fundamental para a vida da igreja. É verdade. Nós sabemos que é o cume, o ápice, o cume da nossa vida, etc., tudo que os nossos documentos já dizem. Mas para chegar a isso aí, nós temos que olhar mais em volta e fazer com que as pessoas cheguem aos poucos, né? Cheguem devagar na sua medida, com as doses adequadas. Então, eu só queria justamente trazer de volta essa imagem, porque foi ela que me fez pensar tudo que eu falei antes, né? De ter esse cuidado todo com outras coisas, além da celebração sacramental, que sem dúvida é importante. Mas para chegar a uma vivência sacramental, consciente, participativa, como nós sabemos, não é preciso empurrar assim de goela abaixo, como diziam os antigos, mas ir cativando as pessoas, cultivando o relacionamento. Então, é isso que nós não podemos de modo algum perder. Sim, isso é muito preciso, essa colocação do senhor, agora questionando um pouquinho, olhar um pouquinho a Eucaristia, não pensei nessa questão, pensei mais numa evangelização, mas se nós olharmos a Eucaristia dentro de um horizonte da pessoa, agora é um tempo que a pessoa tem que ser uma pessoa eucarística, né? O que é a pessoa eucarística na família? Então, agora é o momento da praxis daquilo que a gente recebeu, né? Porque a gente recebe o corpo, o sangue do próprio Cristo, para que a gente possa testemunhar. O próprio São Paulo VI já falava, a igreja não precisa de doutores, mestres, em relação a essas questões da Eucaristia, tantas coisas, precisa de quem dá testemunho e testemunha. Então, agora é o momento de nós sermos pessoas eucarísticas, né? Eu acho que caminhamos por essa realidade. Isso é muito interessante, essa reflexão do senhor, para ajudar, que às vezes tem grupos querendo a Eucaristia. Sim. Fala que a Eucaristia é tudo. Não, a Eucaristia é também uma maneira de nos levar até Deus, de santificação, tudo. Mas tem outros meios também. A própria Conferência de Aparecida, ela coloca para nós como fazer a experiência do encontro com Cristo. Fala da Sagrada Liturgia, fala das celebrações. Nós poderíamos também hoje, através desses recursos das lives, a gente fazer celebrações, não só sacramento, mas determinada celebração, uma celebração penitencial. Eu não sei se algum dos senhores já viram uma celebração penitencial sendo feita com as pessoas, uma celebração, um outro tipo de celebração de agradecimento, olha o Papa Francisco, aquela celebração de buscar o alto, buscar o transcendente. Então, nós poderíamos criar celebrações, uma criança que nasce, vamos fazer uma celebração aí do nascimento das crianças que nasceram, e as pessoas acompanharam. Eu acho que é uma nova maneira, nós temos que ver um jeito novo de evangelizar, né? Daí isso, olhar para frente, aí que nós vamos testemunhar o sacramento, porque o sacramento, por exemplo, quem recebe o sacramento do matrimônio é naquela dimensão, os padres, o sacramento da ordem, o sacramento da crisma, que eu tenho que ser um soldado de Cristo. São João Crisóstomo dizia, quem recebe o sacramento tem que ser um soldado. Como é que eu vou ser um soldado de Cristo nesse tempo de pandemia, né? Justamente.
Antes, a gente estava falando dos bastidores, antes de começar a live, o padre Claudiano falou que está trabalhando mais agora, né? Como que são as coisas, né? Pensando nisso que o Dom Edson chamou a atenção, se o sacerdote pensa assim, naquele homem que está lá para os sacramentos, ele está infeliz agora, né? Porque nossas igrejas estão fechadas, né? Não estão podendo realizar os sacramentos. Mas como a partir dessa situação, essa exigência desse tempo, quantas coisas novas nós temos que aprender. E eu gostei da imagem também de pensar um pouco além do alvo, para a gente pensar sempre mais largo, né? Largar o nosso pensamento, né? Tomar essa dimensão que nós estamos vivendo agora e pensá-la a partir da evangelização. Quanto mais evangelizado for as nossas comunidades, as nossas pessoas, e como o Dom Edson usa aqui, né, nós vamos atingir aquilo que é o objetivo, né? Tocar os corações, convertê-los para Jesus. A gente tem que pensar nessa questão. Nesse momento agora de pandemia, como nós sacerdotes, o Dom Edson, como bispo, como que nós vamos reinventar o nosso sacerdócio para continuar fiéis à missão que nós recebemos? Como que os casais vão fazer isso, né? E quando a gente abrange o nosso pensamento da evangelização, a gente consegue tocar. Isso que nós estamos fazendo, o senhor que, como professor, está trabalhando muito mais, nós estamos produzindo, né? Isso é importante, pensar nisso, e a nossa produção certamente está sendo evangelização. Como aquilo que eu falei, eu chamei a atenção porque é uma coisa muito importante, né? As pessoas têm agora a convivência com Dom Edson, né? Não o conhecem fisicamente, mas têm esse relacionamento com ele, porque as missas, eu escuto o que ele fala, eu já sei até o tom de voz dele, então eu já o conheço, e isso nós temos que aproveitar mesmo, porque com isso a gente vai evangelizando mais, né? Alargando a nossa evangelização. E aí, tomando o pensamento do Dom Edson, as lives têm produzido um instrumento valiosíssimo para o exercício da nossa missão. Nesse momento, um instrumento poderoso para atingir os fiéis, e com certeza vai ser um upgrade para a pós-pandemia. Eu só gostaria de acrescentar uma pequena reflexão a respeito desse tema tão importante do sacramento, né, que nós estávamos dizendo, mas no fundo, na verdade, acho que todos nós concordamos com isso. O nosso sacerdócio aqui, no caso, ele está sendo vivenciado também agora, né? Ele está sendo vivenciado agora. Então, o sacramento que todo batizado recebeu, ele está sendo vivenciado de outras maneiras. Então, no fundo, na verdade, nós estamos, digamos assim, vamos falar do sacramento da Eucaristia, da Santa Missa, que as pessoas não podem participar ali presencialmente, mas toda a ação de evangelização que nós estamos fazendo é parte da missa. Dom Edson lembrou bem aí, vem da Eucaristia, nós recebemos o corpo de Cristo. Cristo se faz nosso corpo, o sangue de Cristo nosso sangue. Nós estamos aí alimentados com essa força. Então, é a hora de dar testemunho disso. É a hora de dar testemunho disso e de não ficar só o tempo inteiro chorando, se lamentando. Claro, nós estamos tristes de ver as igrejas fechadas, mas vamos levantar a cabeça, vamos ser propositivos. O que é que eu posso fazer para evangelizar? Porque senão dá a impressão que a gente cai numa espécie, eu vou lá comungar para salvar a minha alma, né? Um tipo de mentalidade que a gente quer longe, aquela coisa individualista, onde nós não salvamos enquanto comunidade. Eu vou receber o corpo de Cristo, tudo, mas é para evangelizar, é para ir adiante, é para chegar às outras pessoas. Então, toda essa vivência está se dando dentro da igreja, é sacramento nesse sentido. Então, eu penso que a gente tem que fugir desses pensamentos assim, para ficar na imagem, né? Aquele alvo, só ali, aquele pontinho que interessa. Se a gente ficar aí, a gente vai se perder. Aí, parafraseando um pouco o evangelho, né? Quem ficar preso no alvo vai errar o alvo. Quem vai preservar demais a sua vida. A lógica é essa, né? Um pouco. Mas é interessante esse nosso bate-papo. E graças a Deus tem muita gente tomando boas iniciativas assim. E eu lembrei do Papa Bento XVI, quando ele falou, acho que eu não sei se era 2009, ele falava da importância
habitar o continente digital, uma daquelas mensagens do Dia das Comunicações Sociais, 43, eu não lembro o número agora, eu prefiro não falar números porque os números me traem, mas ele já dizia, né, de ocupar o ambiente digital. E agora o Papa Francisco está nos dizendo como ocupar. Não é uma ocupação, entre aspas, aqui muitas aspas, colonizadora, mas é uma ocupação relacional de estar com as pessoas, usar a linguagem delas, e a linguagem que Deus coloca na nossa mão hoje é essa. Os meios são esses. E nós tivemos que adequar do dia para a noite, né? É abrupto, o senhor diz aqui no texto, de forma abrupta. Quando não vai pela mão, vai pela dor, Dom Edson. A igreja já faz, aí só, não quero ser pessimista não, mas nós temos que bater a mão no peito e reconhecer que já há muito tempo, aí a gente vai falar da intermirífica e tantas outras coisas. Eu lembro da irmã Helena Coraza Paulina, que foi minha professora de comunicação social no ITESP, né? Ela fazia um panorama, né, de tudo isso, de como a igreja tem insistido ao longo do tempo, às vezes com um pouco de timidez, mas já reconhecia a importância do uso de comunicação social. Isso estava no nosso discurso, mas a gente gostava só de ficar ali, no altar sempre e tal, dentro da paróquia, atendendo lá. Não, a gente tem que usar essas coisas novas aí. Aí Deus Nosso Senhor nos dá essa sacudida agora e vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar a ocasião. Pois é, e vamos aproveitá-la com competência. Eu estou me recordando aqui que nós tivemos semana passada, nós estamos tendo, né, os encontros com as mães que oram pelos filhos. Eu sou diretor espiritual. E nós estamos fazendo aqui. Antes era um encontro que seria presencial, e agora quantos frutos a gente já está colhendo a partir disso. Nós estamos recebendo pessoas de outras dioceses, são os coordenadores, que vêm dizer para a gente como que está tão bom, a avaliação sempre muito positiva, usando desse lugar digital com propriedade, com autoridade, como o Dom Edson coloca no texto, e fazendo de forma competente para evangelizar. Eu tenho gostado muito, a gente está se encontrando aos domingos, algumas horas no domingo, tem ficado muito bom mesmo. Uma forma da gente fortalecer a fé daqueles que não podemos presencialmente com um abraço, com alguma coisa, com a palavra, mas que a gente está usando esses meios aqui. E tem sido pessoal, tem sido evangelizador, e como que tem chegado? Nós temos uma pergunta aí, uma pergunta lá da Fernanda. Ela é minha madrinha de ordenação episcopal. Então, eu não vou responder para ela, não. Padre Claudiano. Então, Padre Claudiano vai responder. Isso é um questionamento sério, porque hoje, se nós analisarmos, muita gente não tem. Eu não sei questão de estatística aqui, eu não sei, mas muita gente. Eu vou ver em diferença que os padres da Diocese Leopoldina, muitas pessoas tiveram dificuldade para adequar isso daí. Mas hoje nós temos, por exemplo, quando o Val Arrari, há 2 anos, falou a respeito de educação online, houve um questionamento, isso aí não ia conseguir, é difícil, do dia para a noite nós tivemos que entrar. E agora a igreja também, a igreja dentro dessa dinâmica aí. E muitas pessoas não têm acesso a uma internet, não só internet, mas internet de qualidade também. Como é que o senhor vê isso daí? Como? Olha, é o mesmo, não é à toa que na igreja nós temos essa bonita opção pelos pobres, né? pelos excluídos. O Papa Francisco fala de quem está nas periferias, também nas periferias existenciais. Aí eu penso que não há outro remédio, na minha maneira de ver, de nós estarmos atentos e perceber quem tem acesso, quem não tem acesso, por que não tem acesso. E aí, como é que nós que temos acesso, podemos chegar para uma pessoa e às vezes até fazer chegar, olha, Dom Edson aqui passou esse vídeo, você viu, fulano? Fazer a caridade de ir lá e mostrar para ela um vídeo, por exemplo. É uma medida muito simples que eu estou dizendo agora, mas é esse tipo de partilhar aquilo que a gente tem. É o que é a tradição da igreja de muito tempo, de partilhar o recurso que a gente tem. E a quem não tem, encontrar formas mesmo, porque o desafio é grande. Eu estava lembrando esses dias uma história que eu ouvi de uma professora do interior de Pernambuco, ela relatando que um aluno falou, professora, eu não entreguei o trabalho ainda porque
eu estava sem acesso à internet, agora que eu estou conseguindo, a senhora ainda aceita? Então, isso aqui parte o coração da gente, porque, de fato, tem pessoas que também não têm acesso, não tem acesso a esse contato. E aí que eu digo, por mais que sejamos, entre aspas, pós-humanos, a humanidade ainda continua fazendo falta e vai fazer falta. Nós precisamos ser humanos, saber compartilhar, oferecer aquilo que a gente tem. É a mesma receita da caridade cristã, da solidariedade de todos os tempos, que tem que ser aplicada aqui. Olhar, ver a necessidade de cada um. Mas, por outro lado, nós não podemos correr o risco de fazer assim, mas como tem os pobres que não têm acesso à internet e começar a menosprezar esses meios. Não. Sim. Eles são importantíssimos, nós queremos, está parecendo um candidato, um político, mas isso é sério, nós queremos que todas as pessoas tenham acesso a isso. Isso pode ser usado para o bem, e vamos lutar para que as pessoas tenham acesso. E vamos compartilhar com pequenos gestos, como nós fazemos com comida, com visitas e tantas outras coisas, né? Sim, é verdade. E ajudar também as pessoas a se comprometer cada vez mais, né? Eu acho que isso, o padre Claudiano apontou, tem que ser também o nosso compromisso de evangelizador, né? Que a palavra chegue em todos os lugares, porque essa foi a ordem de Jesus, né? Ide pelo mundo inteiro a todos evangelizar. Hoje, este é o meio que nós temos para evangelizar, então não podemos ficar quietos também de, na paróquia, evangelizar somente aqueles que têm a internet. Temos que ajudar mesmo, como discípulos, a que o outro tenha o conhecimento. Ser missionário também nesse lugar, que não podemos perdê-lo, né? Que hoje é um lugar que nós estamos também, que nós evangelizamos ele de modo muito afetivo e efetivo também. Então é muito bom pensarmos nisso mesmo. É importante a gente ter essa nova maneira, esse novo jeito, essa nova metodologia, né? Nós precisamos de novas metodologias. Jesus foi um pedagogo por excelência quando ele usou da própria realidade para falar a respeito do reino dos céus. Para a dona de casa, o fermento na massa, o comerciante, uma pérola, para aquelas pessoas que queriam adquirir um bem, é um tesouro escondido. Ele teve toda essa mentalidade. A igreja, na medida que ela vai evoluindo, e nós podemos notar isso, que as maiores transformações acontecem na igreja, mas de uma maneira lenta, nós somos um pouquinho devagar, nós vamos no trote, né? Nós vamos assim, a igreja vai um pouquinho, nós temos medo. E aí começam os discursos a favor, contra, mas temos que, essa expressão do próprio Papa Francisco, sermos ousados para uma nova evangelização, pegando o discurso do Papa São João Paulo II, que quando ele falou nova evangelização, pessoal, mas que evangelização que é essa? Não, o senhor mesmo falou, a espinha dorsal, a essência, ela permanece na igreja. Nós vamos assim, como lá o profeta Ezequiel, né? Nós vamos enxertando esse esqueleto com a própria história, né? Hoje a gente tem determinadas situações. Agora, como é que nós vamos ver? Aí entra também a formação dos nossos padres, futuros padres. Como é que vai ser daqui para frente essa situação? Conversando com alguns seminaristas, uma videoconferência, já tenho alguns questionamentos a respeito que sou de uma outra geração, que a gente pegava para usar o controle, a gente faz assim para a televisão, né? Empurra ele para a televisão. Hoje as crianças pega, aperta, se não funciona, joga de lado, né? Assim, ela pega, se não funcionou, joga de lado e não está nem aí. Então, nós queremos lá bater, socar, para ver se sai, funciona alguma coisa. Então, hoje é uma nova concepção, e aí que nós temos que, às vezes, entender a questão eclesiológica, a questão cristológica, dentro de uma cultura que nós estamos tendo também, né? E, às vezes, é complicada essa cultura nossa. Às vezes, nós estamos fechadinhos, tem que ser assim, sempre foi assim, vamos manter assim. E a conferência Aparecida, nós temos que sair desta pastoral de manutenção para uma outra pastoral. E aí nós temos que conhecer
a cultura, a realidade, e mostrar, olha, vamos olhar com os olhos diferentes, com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Tudo isso vai ajudando para que nós achamos um jeito novo de evangelização. Hoje estão falando muito nesse novo melhor, novo, como é que é a expressão? Novo normal? Novo normal. Então, nós também, a igreja sempre trabalhou com isso daí, mas só que nós temos medo, e agora nós tivemos que ser ousados, né? Nós temos que entrar nessa cultura eclesiológica, cristológica, descobrir, até antes, voltando, será que nós estamos voltando ao passado? Porque o mandamento da igreja é assistir missa, né? Será que nós estamos assistindo mesmo? Nós estamos participando? Então, temos que refletir isso daí, essas questões. Eu não sei, Dom Edson, só uma outra coisa que o senhor me fala que eu considero muito oportuna, e outra coisa que o senhor falou bem no início, eu queria só retomar ligeiramente. A primeira coisa, eu tinha aqui com os formandos aqui dos paulinos, eu digo, olha, nós temos que aprender, em vez de ser vítimas desses meios de comunicação, a utilizá-los para a evangelização. Não vamos ser dominados por eles, vamos dominá-los. Isso é muito importante aí na formação do novo clero, de quem vem adiante, ter essa consciência. Nós temos que, porque às vezes parece que a gente passa por um encantamento com esses meios aqui, a gente acha que aí começa, né, e vai sabe Deus para onde está indo. Agora, nós vamos entender e vamos usar. Isso é um instrumento para ser utilizado, ter isso com muita clareza e usar bem. O senhor falou no trote, né? Se isso fosse um cavalo bravo, a gente tem que aprender a domar para montá-lo, né? Montá-lo, cavalgar bem, isso é fundamental. Mas teve outra coisa que o senhor me falou aí, quando fala para os padres, eu estou cansado com a missa de um celular só, um celular vagabundinho, não sei o quê. E, às vezes, eu não quero desmerecer a importância dos vasos sagrados, nem dos ostensórios, mas, em algumas ocasiões, um bom equipamento tem o valor salvífico que o ostensório tem também, porque está levando Cristo. Está fazendo Cristo chegar às outras pessoas e de maneira que as pessoas entendam, vejam a imagem com clareza e se sintam atraídas. Então, essas coisas podem ter um valor salvífico. O mesmo metal que faz o ostensório pode fazer uma faca para matar alguém, ou que faz o cálice. Da mesma forma, esses meios aqui podem perverter, mas podem evangelizar. Então, tem valor salvífico também. Então, acho que isso é muito importante salientar. Quando, mas não, pera ainda, você já tem um ostensório, não precisa comprar 3. Agora compra uma câmera, um material bom de iluminação, para que as pessoas vejam Às vezes preocupa essa questão da teologia da roupa, né? Hoje é uma teologia da roupa. Muito pano, muito pano, muito pano. E às vezes falta essa questão do folclóricos, gostamos disso, mas não é essencial, né? Não é essencial. Tem lá o seu papel e a gente tem que usar aquilo que faz fazer Jesus chegar às pessoas. É isso. Sim, então, isso é compra uma casula mais simples e compra também um bom celular. Não precisa pagar 5 mil na casula, padre. Nem 30 mil no ostensório. Tá? Mas pensando nisso, olha bem, eu estou aqui pensando nos espaços que nós fomos exigidos a ter, nos salões de catequese, de festas. Nós também tivemos que investir neles, né? Foi uma necessidade, há um tempo não tinha, né? Não precisávamos disso. A catequese não era assim, era na escola. Depois nós começamos e aí, cada centro de catequese, bonito, salão paroquial, hoje é esse lugar que a gente precisa, né? Então, nós investimos lá na construção daqueles salões, daqueles espaços de catequese e outros mais que as paróquias usam, hoje a gente precisa nesse espaço. Hoje a gente precisa construir que da mesma forma temos que investir, né? Se nós tínhamos os salões aí que acolhiam as crianças, as reuniões todas, hoje é esse lugar, que não pode perder também o nosso entusiasmo, a nossa vontade, como era antes das construções. Acho que o sacerdote, nós pensamos muito bem nisso, né, nessa construção, né? Gostamos de construir isso, hoje é outro lugar. Então, porque o próprio Concílio de Trento, quando definiu a questão da paróquia, era aquele redil, aquele curral, aquele feudo. Então, por isso que existia o assentamento de batismo,
de quem estava chegando, o assentamento de óbito de quem estava saindo, né? Depois a gente percebe que essa estrutura tão forte, daí volta o Concílio Vaticano II, fala apenas uma linha, a visibilidade da igreja. Hoje nós temos que rever também esses conceitos, né? Que como que nós vamos chegar a entender essa estrutura hierárquica que nós temos, essa estrutura romana que nós temos para uma boa evangelização. Aí que entra nessa questão da ousadia de uma boa evangelização. Ousadia criativa, né, da evangelização. Mas a criatividade é um perigo. Eu acho que essa expressão criatividade neste mundo da internet, das lives, a gente tem que tomar um máximo de cuidado, porque é um desrespeito com a nossa igreja, é um desrespeito com o sagrado, é um desrespeito com a evangelização, a gente recebe e é terrível. Sim. A gente fala, será que é isso? Um dia eu recebi de um que foi meu aluno, eu falei, olha, eu fiquei triste porque você não assistiu às minhas aulas, só isso. Daí ele ficou bravo comigo, então ele não assistiu às aulas. Então, não é a criatividade, a gente temos que ser criativos, mas não ridicularizar o sagrado, né? Porque nós lidamos com o mistério, nós lidamos com as coisas de Deus. Então, por isso que o próprio Papa Bento, ele já nos orientou, ele falava assim, o correto de uma boa celebração é seguir o missal. Não vai inventar uma coisa, não vai inventar outra. Por exemplo, quando a gente bate no peito, a igreja, por que colocou aquilo? Pegou aquele gesto lá estava lá o cobrador, o publicano, que bateu no peito, tudo, que era um gesto feminino, a igreja colocou, então tem sentido. Às vezes a gente cria outras coisas e acaba no ridículo. Então a criatividade é importante, em relação como o padre Claudiano falou também, a questão da beleza. Nós temos, a beleza nos santifica, a beleza nos leva até Deus, mas o belo, Santo Tomás já dizia que é subjetivo, não tem a beleza, ela não é tão objetiva, mas o importante é a gente distinguir isso daí, mostrando que todas aquelas questões que existem numa boa celebração, não precisa não é eu não sou um showman, e não é uma missa show. Sim. Então, é celebrar, vivenciar o mistério. Então, se eu estou ali numa celebração, seja online, seja de uma maneira, eu tenho que entender que aquilo é um mistério, não é eu criar coisas. Por exemplo, na Itália tem lá um programa que coloca essas ridicularizações que acontecem nas celebrações. O que mais sai lá é dos brasileiros. É sério isso daí. A gente brinca, é uma coisa muito séria. Você sabe o que isso me faz pensar? Alguém que não usa a criatividade onde deveria usar, para ir ao encontro das pessoas, fica querendo inventar só no ritual, fica só no alvo, que é a celebração. Tudo bem, é muito importante a celebração, mas não é a hora de ficar inventando. A hora que a gente tem que inventar é de encontrar maneiras de diálogo, de aproximação, para levar as pessoas a celebrarem. Enquanto a celebração, eu acho muito oportuna essa fala do senhor aqui, porque às vezes alguém pode pensar assim, bom, então agora vale tudo, vale. Não, tem os espaços adequados e tem um lugar da criatividade. Agora, às vezes as pessoas começam a querer inventar num lugar inadequado, talvez porque onde deveria estar criando, buscando novas relações, não está. Aí fica, né? Fica, como dizia o poeta bonito, a bela poesia lá da Adélia Prado, né, que fala que a missa não admite penduricalhos, né? A missa não admite penduricalhos. Então, eu acho que isso é fundamental. A celebração eucarística é isso. Então, gente, com todo cuidado, vamos fazer com dignidade e vamos usar a nossa criatividade para chegar às pessoas, para fazer outras coisas. O espaço é grande. O tempo da missa é 1 hora, digamos assim, missa dominical. Naquela hora, vamos fazer isso, né? E o resto do tempo a gente pode fazer tanta coisa. Né? Isso é sóbrio porque as coisas estão sendo transmitidas. Então, a gente tem que ter... O pai do teatro, agora eu não me lembro a memória, Stanislavski, eu não sei. Eu li um texto uma vez, muito tempo no passado. Ele dizia que para apresentar uma peça de teatro, eu acho que é Stanislavski,
uma apresentação de teatro, a pessoa deveria ficar mais ou menos 90 minutos concentração. 60 minutos bem concentrada. Saber o que ela vai fazer. Nós, na celebração, e não é teatro. A Eucaristia não é teatro. Então, a gente fica uma concentração, saber o que nós vamos cuidar do mistério, nós vamos administrar o mistério, aquela concentração. Daí a gente faz com... Mas, às vezes, antes de uma celebração, tá lá. Corre gente para lá. Em vez de ser sacristã, é a sacristoa, porque ela está mais zanzando para lá e para cá, cria aquela confusão, e a gente entra no mistério. Que mistério que é isso? Então, acho que é esse tempo também da gente saber essa introspecção que nós estamos presidindo o mistério, né? É outro tema, mas dá a impressão que a gente tem que fazer tudo igual faz o Domingão do Faustão, né? Até a missa, não. O Domingão do Faustão é uma coisa, a live da, sei lá de quem, da Marília Mendonça, é outra coisa. Não é porque a gente está usando esse meio aqui que é igual. Pelo amor de Deus, isso sim. Mas é muito oportuno. Fez eu lembrar quando eu cheguei para tomar conta na Catedral em Pouso Alegre, fazendo uma reunião com a equipe de liturgia, muitos anos atrás. Daí eles falaram assim, Padre Edson, a missa do senhor é muito séria, o senhor não bate palma e não sei o quê. Eu falei, ó, vocês têm que falar com o bispo lá, porque a missa não é programa de auditório. Então o bispo foi errado. Tinha que trazer o Faustão, o Gugu. Não sou eu. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque programa de auditório é uma coisa. Por isso que quando nós começamos uma celebração da Eucaristia, nós não começamos bom dia, boa tarde, boa noite. Não. É o sinal da cruz, que é uma maneira. Depois, a saudação são as cartas de São Paulo, a graça, a paz. Tudo isso tem uma estrutura, porque vai conduzindo a gente no mistério, vai levando no ápice, chega lá na hora da consagração, depois a própria liturgia ela vai baixando de novo. E às vezes a gente já começa a missa aqui, a gente não consegue chegar lá e não consegue chegar lá. E como é que fica? É mistério, é isso daí. E nós temos que ter ciência disso, porque agora as pessoas estão, não como fiscais, mas determinados detalhes que a gente, às vezes, passa por ridículo, porque nós não temos consciência do mistério, né? Eu penso assim, que tudo isso que o senhor apresentou, e até que o senhor apontou como algo muito positivo das lives, foi excelente essa fala final agora do senhor, para fazer com que quem está com a gente agora, quem está participando, quem está interagindo, compreenda que a gente diferenciou missa, né, desse sacramento por excelência, e depois as outras formas de evangelização. E aí eu lembro que o padre Claudiano falou isso, né? Quando eu pensei na criatividade, eu estava falando isso, das devoções populares, na vida dos santos, né, na forma dinâmica de ler a palavra de Deus, que fora desse momento que é a celebração eucarística. Porque alguém que pode olhar para a gente de fora, está ouvindo agora a gente falar, então, as lives são boas, Dom Edson falou que as lives são boas, então vamos meter os pés pelas mãos e vamos fazer aí da missa show. Não é isso, né? Nós não queremos perder a sacralidade em nenhum momento da celebração eucarística, mas pode usar a criatividade para tantos outros para evangelizar. Como o padre Claudiano falou, do domingo para o outro tem um intervalo muito grande para se fazer e para se usar uma boa criatividade, né? É isso mesmo. A conversa... Como é que estamos com o tempo aí, Edson? Parece que nós passamos de 1 hora. Passamos aí, a Laílma nem entrou para chamar a nossa atenção. Laílma! Mas eu fiquei feliz que muitas pessoas, mais de 100 pessoas, estiveram acompanhando aí o nosso bate-papo direto, né? Eu acho que isso é uma maneira de evangelizar. E a conversa estava tão empolgante que eu não me sentia à vontade para interromper. Eu vi que estava fluindo. Eu ia fazer essa pergunta justamente. Eu falei assim, a gente vai... quanto tempo tem, né? Porque eu não sei... eu não sei se está... É pelo Facebook, pelo YouTube, que tem, é o Instagram que tem limite de 1 hora também. Então, esse daqui não. Não tem limite não, mas tem um planejamento que é para deixar sempre um gostinho de quero mais, tem que interromper. Eu tento deixar ali no tempo de 1 hora para deixar essa sensação gostosa de quero que chegue a próxima sexta-feira
para conhecer novos assuntos, participar de novas conversas, mas estava muito interessante que eu não estava me sentindo à vontade para interromper. Mas tem uma notícia boa. A outra live, a próxima live é na sexta-feira, e a gente vai receber o Frei André Tavares, que é o prior dos dominicanos de Belo Horizonte, mas me parece que devido ao sucesso que está sendo as lives, pelas solicitações, esse plano de lives vai se prolongar. Aguardem aí na próxima semana, que deve ter novidade nas páginas, tanto do Dom Edson quanto da Diocese. Vou ter que produzir mais. Isso não é dificuldade para o senhor. Não é. Com certeza não. Com certeza não é dificuldade. Mas enquanto as lives não chegam, tem os livros. Então, quem já tem os livros vai poder... Bem lembrado. A Paulo tem. Bem lembrado. Mas concorrendo com a Paulo, tem 5 livros sorteados aqui agora. E eu já tenho o nome dessas pessoas. Antes de divulgar o nome, eu estou seguindo uma orientação aqui do Guilherme. Ele pediu que o sorteado enviasse uma mensagem usando o Messenger no Facebook, para que ele possa entrar em contato, pegar o endereço e fazer com que o livro chegue na sua casa, tá bom? Então, quem ganhou o livro aqui agora, vou pedir licença aqui e colocar na tela, o livro Paróquia Renovada, que é esse aqui, Sinal de Esperança, quem ganhou foi o Sebastião Colina, a Valéria Santos e a Carmen Lúcia Siqueira Silva. Então, vocês chamem no Messenger da página da Diocese de Leopoldina. Não sabe de onde são esse povo? Só Então, Cecília, que eu sei que é de Pouso Alegre. No perfil do Facebook tem como identificar, mas nesse momento eu não tenho essa informação. Então, quem ganhou gestão paroquial para uma igreja em saída foi a Cecília Rigotti Rocha e o Vitor Aristóteles Viana. Então, deve ter um contato entre vocês aí pelo Messenger para que o Guilherme pegue o endereço e coloque nos correios para vocês receberem em casa. Então, fica o convite para a próxima live na sexta-feira, que vem às 20 horas, com o Frei André Tavares, e já vão se preparando aí, que vai ter mais histórias desse tipo para estar chegando para a gente, graças a Deus, né? E a iniciativa e a disponibilidade dessas pessoas que estão aqui na gratuidade e no amor para servir, né? Numa sexta-feira, que o comum da sexta-feira são aquelas outras lives, está tendo aqui, olha, esse momento gostoso que envolve e que fica aquele pedido de quero mais, e por isso que vão ter outras lives, com certeza. Para encerrar, vocês querem colocar algo mais? Eu só quero agradecer ao padre Claudiano por ter aceitado esse convite. Quero agradecer ao Dom Edson por esse texto excelente. Eu mandado mensagem antes para ele dizendo como foi bom ler esse texto, estudá-lo. E aí quero fazer um convite para todos que estão conosco. Leiam esse texto, converse em família com eles. Se você tiver outros grupos aí no WhatsApp, converse sobre esse texto, é muito bom mesmo. Nos ajudou aqui, você viu o nível da conversa, e vai te ajudar também a pensar muito positivamente nesse tempo, sendo provocados aí a gente pensar numa forma de evangelizar, de forma que chegue a todos a palavra de Deus. Muito obrigado por todos terem ficado com a gente hoje, e já convidamos para sexta-feira que vem, se Deus quiser. Agradeço, padre Claudiano, essa contribuição aí para a gente enriquecer um pouco e saber que esse ressoar dessa mensagem vai atingir tantas inteligências, tantos corações. Eu acho que é um momento forte de evangelização que a gente tenta descobrir essa nova jeito, essa nova maneira de evangelizar. Agradeço aí todo o carinho, a atenção, a contribuição, a partilha, e nos ajudou muito aí dentro de crescer um pouquinho na graça, na sabedoria e na santidade diante de Deus. Agora aí fica as suas considerações finais. Eu agradeço muito aí a ocasião de estar aqui participando com vocês dessa live. Mais uma vez, parabenizo pela iniciativa. Nós precisamos fazer isso enquanto igreja cada vez mais. E também aproveitar também a ocasião para agradecer mesmo o contato que o senhor tem agora em nome dos paulinos, da Congregação dos Paulinos, da Paulus Editora, pela contribuição que o senhor tem dado também ao nosso apostolado da comunicação social, né?
com as suas publicações. Quando um bispo como o senhor publica com a gente, significa que o nosso trabalho é sério, né? Então, nós ficamos muito honrados. Aí ele está fazendo propaganda do outro lá, ó. Agora ele pode colocar o site da Paulus. Agora fala tudo, evangelização na cidade. Bom, aí, olha, quem não ganhou no sorteio, eu não ia fazer propaganda, mas já que a gente está brincando, pode ir no paulus.com.br, na loja virtual, pode comprar toda a obra de Dom Edson lá. Que a gente... Isso é um grande paulino. Demais, eu agradeço muito de coração a participação aqui e essa proximidade que o senhor tem, que como um bom bispo é um bom pai para todos nós. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Então pode falar. Só um registro. Já que ele provocou com esse livro, né? Então que ele faça chegar até Leopoldina alguns desses livros para a gente sortear na próxima, viu, Padre Cláudio? Agora a gente precisa desse livro. Eu não conversei com o Padre Silvio, que é o diretor editorial. Até o provincial tem que obedecer. Essa não estava no esquema. Não estava no script. Não estava no roteiro. Certamente é de chegar. Tá joia, então. Obrigado, aí. Então, vamos encerrar aqui essa noite. Acho que do Edson, né, do Edson? Faltou falar alguma coisa? A bênção final para todos. Sim, a nossa bênção. Obrigado. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as criaturas, dignai-vos abençoar a todas as pessoas para que possam crescer sempre na graça, na sabedoria e na santidade diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nos encontramos Boa noite. na próxima. Isso, nos encontramos na próxima sexta, 20 horas. Deus quiser. Tchau, tchau.